Olá, pessoal. Boa noite. Hoje é dia 13 de junho de 2022. Estamos aqui com o webinar Economia Verde e Oportunidades de Negócio. Esta é uma iniciativa da disciplina Gestão Ambiental do curso de Engenharia da Produção da UFRN. E nós temos a seguinte programação hoje: Economia Verde, o que é, características, benefícios, situação no Brasil, com Emanuel Almeida. Também um case sobre a Natura, a visão de que dá para lucrar com a sustentabilidade, com o Joel Araújo. Gestão de resíduos e marketplace com André Veras. Também D+, a fábrica de móveis mais ecológica do mundo, com Silvino Brito Filho. E a oportunidade na economia verde comigo, professor Júlio Rezende, tá certo? Então, a gente vai dar continuidade aí na nossa programação aqui. Só um instantinho. Bem, pessoal, boa noite. Aqui quem fala é Emanuel. O nosso grupo ficou responsável de trazer a temática aí de economia verde e oportunidade de negócios, né? O grupo é composto por André Veras, eu, Emanuel Dantas, Joel Araújo e Silvino Brito, né? Pode passar o próximo slide. Quando nós tratamos, né, desse termo, né, de economia verde, é um conceito, né, podemos até dizer que um pouco recente, né? É um conceito que é adotado pelo Programa das Nações Unidas, né, para o Meio Ambiente, por volta de 2008, né, foi adotado esse conceito, né, e segundo a ONU, né, significa uma economia que busca garantir a igualdade social e o bem-estar da humanidade, né? Sempre aliada à diminuição dos problemas ecológicos e ambientais, né? Nós sabemos que a grande parte da nosso problema, né, é ocasionado por problemas ecológicos e ambientais, né? A humanidade de uma forma geral. E segundo a ONU, né, essa economia, né, busca garantir essa igualdade e de igual modo, né, o bem-estar da humanidade. Esse termo ele substitui, né, um conceito de ecodesenvolvimento, né, que era um conceito utilizado até então, né? E de uma certa forma nós podemos compreender que vai mais ou menos naquela linha de definição de sustentabilidade, né? Que é aquela preocupação que nós temos de suprir as necessidades atuais, sem comprometer o futuro, né, das próximas gerações, né, de forma ecológica e procurando, né, essa preocupação, né, com o nosso meio ambiente. Quando nós tratamos, né, sobre esse termo, né, e sobre essa ideia, né, de economia verde, nós geralmente temos um objetivo que é de desenvolvimento sustentável, né, na economia como um todo, né? E o conjunto de ações que nós tomamos nesse sentido, né, de uma economia com um desenvolvimento sustentável, né, é o que gera, né, esse sentido que nós denominamos de economia verde, né? Pode passar. Aqui nós listamos aqui algumas das características, né? Eu vou estar citando aqui algumas delas e abordando um pouco aqui com vocês, né? Então, ela tem algumas características básicas, né? Que geralmente ela deve fazer parte, né, de qualquer tipo de projeto, né? Que a gente se propõe a implementar, né? E como os projetos que nós fazemos também existem características, a economia verde também, né? Não fica de fora. E como característica, né, nós denominamos aí a baixa emissão de carbono e demais gases do efeito estufa, né? Sabemos que é um problema, né, que já vem de um certo tempo sido tratado, né, e buscado maneiras, né, de diminuir ou então de
diminuir os efeitos, né, e os danos, né, que a emissão de carbono, né, e os gases causam, né, para o efeito estufa. E nós sabemos que é uma problemática bem atual e necessária, né? Nós vemos muitas mudanças climáticas, né, que têm acontecido no mundo afora, e grande parte dela devido à questão dessa emissão, né, desses gases no efeito estufa, né? Outra característica seria a diminuição, né, dos demais efeitos de impacto climático, e além disso a eficiência na utilização de recursos naturais, né? Nós sabemos que às vezes, né, não é dado uma certa credibilidade, né, quando nós falamos sobre utilização de recursos naturais, né? As pessoas ainda têm aquela ideia talvez de ineficiência, né, e não dá tanta credibilidade, né? Mas nós vemos que uma das características, né, dessa economia verde é justamente, né, demonstrar a eficiência na utilização de recursos naturais, né? Existem muitos recursos que podem ser utilizados e de forma eficiente, né, na nossa vida, né, que acontece, né? E reciclagem e reutilização de bens é algo bem importante também. O professor sempre costuma abordar na sala de aula, e nós sabemos da importância, né, da reciclagem e reutilização de bens, de materiais, para ser reaproveitados, né, de outras formas, de outra maneira, né? Uso de energias limpas e renováveis, né, que tem crescido de maneira exponencial, né, nos últimos anos, e valorização da biodiversidade presente nos ecossistemas, também é uma das características, né, da economia verde, e a questão do consumo consciente, né? Nós sabemos que, de uma forma geral, a população ela é responsável, né, por isso, né? Então é uma questão de uma das características de consumo consciente, de buscar, né, incentivar as pessoas acerca dessa questão e conscientização, né, de consumo de forma consciente, né? A adoção de práticas mais sustentáveis, né, produtivo, universalização do saneamento básico. Outra questão também que muitos sofrem, né, em algumas regiões são bem afetados, e a questão de cuidados com recursos hídricos, né? Isso aí são algumas das características, né, dessa economia, né, ou empreendedorismo verde, né? Pode passar um slide, por favor. E com essa questão dessas características e do que nós já apresentamos, né, sobre o que é, né, de fato, a economia verde, nós chegamos aos benefícios, né, que essa economia traz, né? Um deles é o aumento da produtividade, né, mais eficácia na utilização de recursos e redução de desperdícios e do consumo de energia, né? Como eu citei aqui anteriormente, também no slide anterior, a questão de mostrar, né, que é possível, né, utilizar dos recursos, né, que nós temos e ser eficaz, né? Que isso pode ser sinônimo de resultados positivos, né? Eficácia na utilização desses recursos, e também a questão da redução do desperdício e do consumo de energia, né? Outro grande benefício, né, é a questão de novas oportunidades para a inovação. Nós sabemos que quando são criados, né, maneiras novas de se pensar, maneiras sustentáveis de, 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 de economia, a gente sabe que é uma oportunidade para inovações, né? Existem empresas, existem pessoas que dia após dia buscam, né? Tem esse trabalho de buscar inovações nessa área de economia verde, economia sustentável, né? E nós vemos que de vez em quando sempre aí surgem, né, projetos bem bacanas e eficazes que resulta nisso, né, através dessas oportunidades, né, da inovação para a criação de novos mercados, tecnologias, bens e serviços verdes, né? Outra questão é a questão de fortalecimento da confiança dos investidores, né?
com maior previsibilidade no que diz respeito à questão ambiental, né? Então, quando essa economia ela está forte, ela vai gerando esse fortalecimento de confiança, né, por parte dos investidores, e com isso nós temos uma maior previsibilidade, né, no que diz respeito às questões ambientais, né, que é algo bem atual também, né, as empresas hoje têm buscado incluir, né, em suas características essa questão sustentável, né, e abordar, né, essa questão de sustentabilidade, né? Mais à frente, meus companheiros estarão aí apresentando e mostrando alguns projetos de algumas empresas, né, que trabalham com essa questão de sustentabilidade, né? Outra questão é mais estabilidade no cenário de condições macroeconômicas mais equilibradas e menor volatilidade dos preços e recursos, né? É algo bem atual, né, que nós estamos enfrentando na economia atual, e nós vemos que a economia verde, né, traz esse benefício, que é de uma estabilidade um pouco maior, né, nesse cenário de condições macroeconômicas, né, e um equilíbrio, né, um equilíbrio maior, né, do que nós temos hoje, uma menor volatilidade na questão desses recursos, né. Prevenção de estrangulamentos provocados por escassez de recursos, né, ou por falta de qualidade, quando há necessidade de infraestruturas intensivas, e prevenção de desequilíbrios nos sistemas naturais que provocam efeitos abruptos, prejudiciais, né, e potencialmente irreversíveis, né? Então, são benefícios, né, que nós conseguimos encontrar aí na economia verde, e conseguimos, né, através desses pontos, né, ver o quão importante, né, se faz pensar, né, um pouco com um pouco mais de carinho, né, sobre essa questão de economia verde e economia sustentável, e não só como uma forma de fazer algo melhor para o meio ambiente ou algo sustentável, mas que nós vemos aqui que realmente traz benefícios economicamente, né? Como nós vamos ver também os próximos colegas aí citando, né? Pode passar o slide. Economia verde no Brasil, né? Nós vamos ver que aqui no Brasil a gente tem visto, né, por parte das empresas nos últimos anos, um crescimento nessa questão de economia verde, e até devido à questão da importância, né? Quando a economia verde começou a surgir, né, de forma importante, num papel de servir, né, governos e outras esferas, né, que começaram a priorizar muitas das vezes, né, ganhos sociais e ambientais, né, com investimentos particulares, né, privados, né, ou com legislação. Então, a questão dessa economia verde tem sido colocada como algo importante, né? E por causa disso nós começamos a ver um crescimento, né, desse tipo de economia aqui no nosso país, né? Nós sabemos que o Estado, né, ele pode, né, por exemplo, impor, né, algumas sanções àquelas empresas, né, que insistem em continuar não contribuindo, né, com princípios sustentáveis definidos, né? Hoje nós sabemos que existem países, né, que às vezes não querem, né, se comprometer com essa questão sustentável, né, e essa questão ambiental. E hoje nós vemos que já é possível, né, sofrer, né, esses países sofrerem algum tipo de sanções, né, na busca de incentivar mesmo, né, para que venham participar, porque essa causa não é uma causa unicamente pessoal, né, ou individual, mas no mundo todo, né, de uma forma em geral, né. Então nós vemos que tem surgido, né, alguma forma de incentivo, né, em alguns países também aí uma questão política fiscal mais dura, né, alguns casos com alguns impostos, né, que pesam
um pouco no bolso, né, daquelas organizações que acabam, às vezes, poluindo, né, ou também isenções de subsídios, né, que possam, para aqueles que possam utilizar ou que utilizam, né, energias limpas, né. Isso aí são algumas maneiras, né, que tem se buscado, né, incentivar ou, no caso, penalizar, né, aqueles que não atentam, né, para essa questão, né. Então a economia verde ela já vem há um tempo, né, no radar, né, das empresas brasileiras, e segundo um relatório do Sebrae, né, 91% dos pequenos negócios tem essa percepção de que novas oportunidades e modelos de negócios estão surgindo a partir da preocupação com a sustentabilidade, né? Então, essa visão e essa preocupação de maneira sustentável tem criado, né, e despertado, né, principalmente em pequenos negócios, essa percepção que há novas oportunidades e modelos de negócios que estão surgindo e que podem ser, né, bastante lucrativos, né? Outro dado também que nós escolhemos é que 93% dos empreendimentos se dizem comprometidos com práticas sustentáveis, né? Nós sabemos que às vezes na prática esse número ele é um pouco menor, né? Como nós vimos até, se eu não me engano, o grupo 1, né? Citando, né, sobre cidades inteligentes, né, e que muitas delas apenas têm esse título, né, mas realmente não se encaixam nas características, né, de uma cidade inteligente, né. O primeiro grupo que apresentou essa temática mostrou, né, para nós em sala essa questão, e nós vemos que muitos empreendimentos, muitas das vezes, eles atribuem, né, assim, esse título. Mas outro dado que nós vemos aí, que eu coloquei no slide, é que a maioria, né, ou seja, 54% aproximadamente, apenas procura realizar algumas ações de consciência socioambiental, sem qualquer tipo de planejamento, né? Então, talvez só por essa questão de hoje, né, ser um assunto tão atual e que, de certa forma, se tornou popular, né? A empresa citar ou dizer que ela pensa, né, nessa questão sustentável, de que ela está preocupada com essa questão ambiental, em que muitas empresas, né, geralmente utilizam, né, ou denominam-se, né, como comprometidos com essas práticas sustentáveis, mas que muitas das vezes não agem dessa forma, né? Nós vemos que geralmente as startups e empresas, né, algumas empresas também de maior expressão, às vezes apresentam uma realidade um pouco diferente, né, e conseguem realmente desenvolver um trabalho de maneira sustentável e de forma benéfica para a nossa sociedade, né? De uma forma geral, né, no mundo, né, levando para a questão mundial, o mundo tem procurado, né, se adequar em busca de um desenvolvimento mais sustentável, né? E segundo um levantamento, né, da Universidade de Nova York, 58% das organizações que adotam práticas ambientais, né, corretas, mostraram ganhos operacionais financeiros, né? Ou seja, aquelas que atuam realmente de maneira correta e adotam práticas ambientais, né? Elas apresentaram, né, segundo um levantamento, né, da Universidade de Nova York, elas apresentaram ganhos operacionais e ganhos financeiros também, né? Ou seja, é possível sim ter lucro, é possível sim ser uma empresa bem sucedida, é possível sim ser uma empresa que dá resultados, né? E também se preocupar com essa questão ambiental, essa questão verde, né? E buscar de maneira geral contribuir ou pelo menos, né, minimizar, né, aquilo que o ser humano já ocasionou para o nosso meio ambiente, né? Pode passar.
Boa noite a todos. Eu sou o Joel, vou apresentar agora, vou tentar ser um pouco breve para dar tempo dos colegas apresentarem também. Vou falar um pouco da Natura, né, que é um exemplo de sucesso e como uma empresa pode transformar a sua visão de sustentabilidade usando a economia verde para também lucrar, né? A Natura ela foi criada em agosto de 1969 por Antônio Luiz Seabra, após abrir uma pequena fábrica, né, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, em 1974, abriram a sua primeira loja de venda direta. Desde 2017, a Natura se tornou uma gigante mundial no setor de cosméticos e fez nascer o grupo Natura &Co, através da junção das marcas Natura, Aesop e Body Shop. É importante também lembrar que a Avon pertence à Natura, tá? E hoje ela é uma companhia que vale mais de 11 bilhões de dólares. A Natura é reconhecida como uma das empresas mais sustentáveis do mundo e a primeira do setor de cosméticos pelo ranking Global 100, que é elaborado pela companhia canadense de mídia e pesquisa Corporate Knights. O anúncio, inclusive, foi feito no Fórum Econômico Mundial, que foi em Davos, em 21 de janeiro de 2021. E essa foi a 11ª vez que a Natura figurou nessa pesquisa, né? Mas aí o questionamento que a gente pode fazer, o que uma marca de beleza pode fazer pelo mundo, né? Desde 2007, a Natura é uma empresa 100% carbono neutro, ou seja, isso significa que ela contabiliza o carbono de tudo que faz, direto e indiretamente, em toda a cadeia, considerando desde o impacto da extração da matéria-prima até o descarte de produtos, passando por transporte e até as fábricas. Já as emissões que não podem ser evitadas, né, são compensadas com a compra de créditos de carbono de projetos que geram benefícios sociais e ambientais. Com essas iniciativas, a Natura ela já conseguiu, há uma estimativa que ela já conseguiu reduzir mais ou menos 908 toneladas de CO2, o equivalente à poluição gerada por 156 mil voltas de carro ao redor da Terra. Essas ações, elas não param por aí, né? Em 2018, foi a primeira companhia brasileira a conquistar o selo de The Leaping Bunny da Cruelty Free International. Testa o compromisso com a não realização de testes de produtos e ingredientes em animais. Elas foram também a primeira empresa de capital aberto a obter o selo B Corp, que reconhece companhias comprometidas em integrar resultado financeiro à geração de resultado socioambiental. Além disso, nos anos 2000, eles se comprometeram a desenvolver alternativas sustentáveis e inclusivas na Amazônia. Todas as iniciativas para transformar desafios socioambientais em oportunidades de negócio foram reunidas no programa denominado Amazônia. Entre 2012 e 2020, foram gerados na região, há uma estimativa, né, que foi 1,5 bilhão em volume de negócios, fortalecendo ainda mais as parcerias de conservação do meio ambiente e das cadeias de biodiversidade. Sobre a Natura, ela também participa de conferências, como, por exemplo, a COP26, que foi a conferência da ONU sobre o clima, realizada em Glasgow, na Escócia, que ocorreu entre 31 de 10 e 12 de 11 de 2021, e foi um encontro que buscou repactuar os esforços mundiais de enfrentamento da crise climática e teve como objetivo criar instrumentos econômicos e financeiros para estabelecer um mercado de carbono global. Trata-se da regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris, né, o mais importante compromisso multilateral para o clima firmado nos últimos anos. A COP26 foi uma oportunidade única para discutir alternativas e garantir também a segurança climática do planeta. A conferência pôde se estabelecer uma agenda que terá a descarbonização como principal estratégia de desenvolvimento para os próximos 30 anos, o que também mostra como a Natura estava à frente do seu tempo, porque quando eles começaram esse projeto, foi muito antes, né? Eles começaram em 2007, mais ou menos. Tem sido reforçado por meio do seu modelo de negócio, visão e sustentabilidade 2030. Está presente no evento representado por...
Esteve presente nesse evento, representada por seus executivos e o grupo Natura &Co, em debates que visam a transição para uma economia que valorize a sociobiodiversidade e reconheça adequadamente os serviços ambientais essenciais prestados pela floresta amazônica e por suas comunidades. E como a Natura ela atua frente a isso, né? Como eu já disse anteriormente, desde 2007, ela é uma empresa carbono neutro, que significa que é compensar todos os poluentes na atividade produzida com apoio a projetos socioambientais, e com isso já foi se evitada a emissão de mais de 1,8 milhões de toneladas de carbono, e também há o próximo objetivo, que é zerar as emissões líquidas até 2030, que significa capturar, por meio do modelo de negócio, mais carbono que se emite. Essa meta também faz parte do compromisso com a vida, que é o plano assumido por todas as marcas do grupo da Natura, que reúne também marcas como a Avon, The Body Shop e a Aesop, com ações para enfrentar alguns dos desafios globais mais urgentes, como a crise climática e a conservação da Amazônia. Como grupo, também assume-se o desafio de articular esforços para garantir o desmatamento zero na floresta até 2025. Apesar de ser bem complicada essa meta, com certeza não vão conseguir atingir, mas eram as coisas que eles planejavam também quando fizeram esse plano. Além disso, a Natura ela já atua na Amazônia há mais de 20 anos em um modelo de negócio que contribui para a conservação de mais ou menos 2 milhões de hectares de floresta. As ações na região são baseadas em uma abordagem de desenvolvimento territorial, que também envolve projetos de compensação de carbono, como, por exemplo, a compra de créditos nas comunidades fornecedoras dentro da sua própria cadeia, pagamento e repartição de benefícios e apoio a iniciativas com impacto social e ambiental. Estima-se que esse modelo já movimentou na região entre 2011 e 2020 2,1 bilhões de reais e impacta positivamente na vida de mais ou menos 28 mil pessoas, né? Pode passar o slide, por favor? Pode passar o slide? Tá me ouvindo? Que é mais sobre a questão econômica também, né? Que é a questão dos resíduos. Que a Natura ela tem uma linha de produtos que é a chamada Natura Ecos, que são 100% reciclados e são plásticos verdes, necessitando dessa forma de menos recursos para serem fabricados, evitando ao mesmo tempo o acúmulo de resíduos. O plástico verde, ele provém não de indústria petroquímica, né? Ele advém da cana-de-açúcar e é cada vez mais utilizado nessas embalagens. Ele é perfeitamente reciclável. Inclusive, a Natura ela tem um plano, se vocês quiserem, eu posso até postar o PDF depois no grupo, de até 2050 todos os produtos serem à base da economia verde, né? De produtos de plásticos verdes. Pode passar. Já finalizei aqui. Obrigado a todos. Olá, boa noite a todos. Seguindo aqui com a nossa apresentação e a nossa pesquisa, nós vimos nas últimas apresentações nossos colegas falando das empresas que se preocupam com a responsabilidade de cuidar do meio ambiente, né? E investem nisso. E aí a gente trouxe também a oportunidade de uma empresa fazer do resíduo, da gestão do resíduo, um negócio. E aí a gente tem aqui no slide o ciclo do lixo, né, que deveria ser o resíduo saindo da fábrica, a identificação e a classificação, o acondicionamento e o armazenamento, o transporte, a destinação final, o reaproveitamento e a reciclagem. A gente pode ver que é um ciclo que ele é muito trabalhoso, ele é longo,
e é trabalhoso. E, ao mesmo tempo, a imagem aqui do lado, ela nos remete que o lixo ele pode gerar renda e se tornar um negócio. E aí, como que o marketplace pode estar com um ciclo dessa gestão de resíduo? E aí a gente vai falar um pouquinho de marketplace. Pode passar o próximo slide, por favor. E aí, essas são as principais empresas que atuam no Brasil e que fazem o marketplace online. Mercado Livre, a Shopee, o Amazon, a Magalu e a Via Varejo, que representa as Casas de Bahia, e o Ponto Frio. E cada vez mais esse modelo de negócio ele entra na preferência dos investidores anjo, que são os investidores que apoiam as startups desse negócio online, dessa plataforma onde ela une os compradores e os vendedores. O marketplace ele junta, ele oferece um serviço atraindo os dois lados. Quem tem um problema precisa de algo e o lado que tem a solução e que tem a oferta. Isso é um pouco, né, pincelando aqui de uma maneira macro do que é o marketplace, do que essas empresas, essas 5 principais empresas, elas fazem, né? Elas unem quem quer vender, quem quer comprar, soluções, quem traz a solução e quem está com o problema procurando uma solução. E aí, como que isso pode nos ajudar no meio ambiente? Como que isso pode nos ajudar com uma gestão de resíduo? E aí, com a pesquisa, para monetizar todo o resíduo que é gerado, toda essa problemática, com a pesquisa a gente conseguiu encontrar uma empresa que uniu isso. E aí a gente vai mostrar agora no próximo slide, por favor. Essa é a Mayura Okura. Ela teve essa ideia em 2010, a partir da Política Nacional de Resíduos, é uma lei, e ela teve essa ideia de criar uma plataforma digital onde ela conseguiu, na verdade, né, monetizar e ajudar o meio ambiente ao mesmo tempo. A empresa ela possui gestores ambientais que ajudam com a documentação e a destinação. Ela é uma plataforma que tem essa estratégia de unir dois perfis, o anunciante e o interessado. E a gente consegue ver uma propaganda da própria plataforma, alguém querendo vender toneladas de cabeças de bonecas deformadas e uma pessoa querendo comprar PVC flexível para transformar em sola. Para transformar, ou seja, é um produto que era um resíduo e virou matéria-prima para uma outra empresa. Ela trouxe um problema de uma empresa, ela conseguiu unir o problema de uma empresa e virar solução para uma outra empresa, através dessa ideia inicial. Ela consegue comercializar e valorizar os resíduos sólidos gerados por essas empresas. Inicialmente, essa ideia atende pequenas e médias empresas. 5% do valor total dessa negociação fica dentro da plataforma. É uma ideia de gerar lucro da plataforma. Tem toda essa facilidade da plataforma ser digital. Você pode usar no celular, no computador ou tablet, da onde você estiver. Se você não estiver dentro da sua empresa, você consegue verificar o quanto do resíduo você está gerando lucro. E se você também tiver mais de um tipo de resíduo, você consegue vender tudo no mesmo local. Realmente
realmente é conectar as empresas para negociar os resíduos, né? Essa ideia consegue trazer uma empresa de pequeno porte que não consegue pagar um gestor ambiental, não consegue garantir tudo que pede na lei, a plataforma digital ela oferece. Pode passar para o próximo slide, por favor. A plataforma está no ar desde 2012. Aqui são alguns números da plataforma. Ela congrega mais de 1 bilhão de toneladas de resíduo. São 25 mil empresas cadastradas. Além de juntar as pessoas para fazerem negociação dentro da própria plataforma, ela também assessora as empresas para garantir o melhor direcionamento dos resíduos, né? Como onde vender melhor, para onde direcionar e atrair também investidores. E dentro da nossa pesquisa a gente conseguiu identificar que os maiores resíduos, né, os materiais mais anunciados são os plásticos, metais, papelão, vidro e eletroeletrônicos. A gente que trabalha na empresa de grande porte, ou pequeno ou médio, é o que a gente consegue identificar a olho nu, né? A gente consegue identificar o que as nossas empresas estão gerando ali e talvez esse resíduo não poderiam retornar para a empresa através desse tipo de investimento, né? Você fazer um marketplace ou criar a plataforma é um desafio para quem é da engenharia de produção, para quem trabalha querendo criar novas soluções, criar algo parecido com esse, né? E aí o próximo slide, por favor. A gente trouxe aqui alguns números. Cada brasileiro, isso foi um dado da fonte do Senado, que cada brasileiro gera quase 1 quilo de lixo por dia. E aí eu estou usando esse termo lixo porque realmente é algo que não vai ser retornado, a gente vai perder. E esse 1 quilo de lixo por dia é como se a gente estivesse jogando dinheiro fora, né? Generalizando, a gente está jogando dinheiro fora. E isso também é um desafio para a gente que é da engenharia de produção, que está sempre buscando soluções para problemas. Transformar isso. Até me veio na cabeça a ideia da energia solar que a gente tem em casa. Quando a gente produz, a gente tem um aparelho que quando você produz mais energia do que você precisa, a energia volta para a rede elétrica e você tem esse desconto na sua conta de energia. E por que a gente também não pode ter um lixo separado em casa, um resíduo separado, e através das cooperativas que recolhem aquele resíduo, a gente ter um desconto no IPTU, ou um desconto com a coleta urbana. Então, são sugestões, foi o que me veio quando eu estava terminando de produzir o material, me veio esse insight, né, de que a gente realmente, se eu produzo 1 quilo de lixo, a média, por dia, eu estou jogando dinheiro no lixo, né? Jogando dinheiro fora. E aí o Brasil, outra informação, que o Brasil perde 2,4 bilhões por ano com a falta de tratamento de resíduo urbano. São os investimentos, é o dinheiro que cada prefeitura, cada município gasta com investimento de coleta, ou os lixões que geralmente eles perdem muito dinheiro com os lixões. Então, de modo geral, o país acaba perdendo 2,4 bilhões por ano. O Brasil, o nosso país, ele é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo,
a gente só perde para os Estados Unidos, China e a Índia. É muito lixo, falando do globo, né, do terrestre, falando do nosso planeta, para a gente ser o quarto. Então, isso é uma representatividade negativa muito ruim. E aí, falando agora um pouco de coisa boa, que foi a partir dessa ideia, a partir dessa lei que surgiu a ideia anterior, é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela diferencia os atores que produzem e os que recuperam o lixo. E aí eu trouxe outro indicador, que nós possuímos 400 mil catadores de resíduos sólidos, que eles são a base dessa cadeia de reciclagem. Eles são a base da onde a gente consegue monetizar todo o nosso resíduo. Eles que seriam a base. E o impacto que uma boa gestão de resíduo vai trazer, ela não só é boa para o meio ambiente, ela não vai ser boa só para a empresa que vai estar destinando, que vai estar resolvendo a solução, que vai estar trazendo solução para o problema. Não vai ser boa só para a empresa de marketplace que nós acabamos de falar. Ela vai ser boa também para essas famílias que dependem e vivem da reciclagem. Não é só uma questão ambiental, é uma questão social também. Fica aqui esse nosso pensamento, né? É uma questão, não é só através da nossa pesquisa em estudo, não é só uma questão ambiental que o nosso colega trouxe da Natura, é uma questão também social, que nós temos no país que, se a gente multiplicar cada pessoa dessa por duas pessoas que ela representa na família, a gente consegue chegar a milhões. E aí, pode passar o próximo slide, por favor. E aí, por fim, aqui eu trouxe duas pequenas definições, por isso que eu estava falando sobre lixo e resíduo, um pouco da nossa pesquisa que a gente fez sobre a diferença de lixo e de resíduo. Esse lixo aqui realmente está na NBR. É um resto de atividade humana considerado pelos geradores como inútil, indesejável, descartável, que pode ser sólido ou líquido, desde que não seja passível de tratamento. Se não vai existir tratamento, realmente virou lixo e a gente perdeu dinheiro e nós perdemos, o meio ambiente também perde. E resíduo é o que gera valor, transformando o resíduo em matéria-prima que possa ser aproveitado no processo produtivo de outras empresas, minimizando os impactos ambientais. E aí fica o nosso desafio de monetizar, esse foi um exemplo, de monetizar e não só investir, mas também trazer lucro e fazer do lixo uma fonte de renda. E aí, só meu agradecimento, muito obrigado, e a gente segue o próximo tema. Boa noite, aqui é o Silvino, e eu vou abordar um pouco sobre essa empresa, a Vestre. Ela é uma empresa que fica localizada na Escandinávia e é uma fabricante norueguesa de mobiliário urbano. Coisas encontradas geralmente em parques e praças, como mesas, cadeiras, bancos, latas de lixo e bicicletário. Ela fabrica móveis há mais de 70 anos e todos os produtos têm nível de qualidade e são ambientalmente certificados de acordo com o ISO 9001 e o ISO 14001. Ela utiliza energia renovável, materiais locais e tecnologia de produção ecologicamente correta. Passando o slide. Temos aqui esse projeto para uma nova planta da Vestre. As características dele
é que esta planta emite 55% menos gases de efeito estufa do que uma fábrica similar. Esses 55% vão além dos 40% na meta do Acordo de Paris e dos 50% estipulados na meta norueguesa. Seu consumo de energia é 60% menor que uma fábrica similar, e se considerar a economia que as máquinas fazem nessa planta, chega a 90% de economia de energia comparado a fábricas similares. A planta possui 17 poços geotérmicos que capturam calor do processo de produção. Tem um telhado verde, que foram utilizadas sementes da floresta que está em volta para manter aquele ecossistema. A água que é utilizada para limpar alguns materiais, ela é limpa e filtrada para ser reutilizada, possui 900 painéis solares no seu teto, e os restos de serragem e um pouco de madeira são enviados para uma usina de biomassa para gerar eletricidade. Possui bombas de calor que fazem conversão no processo de secagem dos componentes para realimentar a linha de produção e aquecer o edifício, já que ela está localizada em um ambiente bastante frio. Com tudo isso, esta planta possui uma certificação com nível de excelente pela BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Basicamente, um sistema que oferece selo ambiental para edifícios, e desta forma a empresa consegue ser competitiva até num país que tem altos custos. Esta aqui é uma foto da planta D+, que é o nome da nova fábrica que a Vestre construiu. Foi iniciado em 2020 e no finalzinho do ano passado foi concluído. Ela fica na Noruega, em uma floresta próxima da cidade de Magno. Levaram 18 meses na sua construção e é a fábrica de móveis, uma fábrica de móveis hipermoderna. Em cada ponto das suas extremidades, há uma área de produção, sendo 4, elas são a fábrica de cores, fábrica de madeira, o departamento de montagem e o depósito. Um dos objetivos é que ela pretende ficar aberta para visitas o ano todo. No centro, ali, aquela parte branca e amarela, há um terraço para os locais da região e visitantes, de forma a incentivar o turismo local. Aqui, se eu conseguir, há um vídeo curto mostrando como é a fábrica. Ih, deu errado. Como é que dá play? Enfim. O vídeo deu errado, mas tudo bem. Agora eu vou falar dos 5 objetivos que esta planta específica tem. O primeiro é que a fábrica de móveis objetivava e conseguiu ser a fábrica de móveis mais ecológica do mundo. Em segundo, tá certo. Em segundo, desculpa, a Vestre provará que podemos competir globalmente a partir da Escandinávia. Terceiro,
Veste cria empregos atraentes com espaço para todos. Quarto, Veste ajudará a trazer visitantes de todo o mundo para Magno. 5. Veste quer inspirar outras pessoas a participar da mudança verde. Aqui estão as odds que a empresa diz que ela abrange. Temos a 4 sobre educação, 7 sobre energia limpa, a 8 sobre trabalho, 9 indústria, inovação e infraestrutura, 10 de redução de desigualdades, 11 cidades e comunidades, a 12, que é o foco principal dela, sobre consumo e produção responsáveis, a 13, uma ação contra a mudança global do clima, e a 15, vida terrestre. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção e espero que tenham se sentido inspirados. Então, pessoal, parabenizar todos os apresentadores até então, e eu vou fazer uma apresentação complementar aqui sobre as oportunidades na economia verde. Aqui eu trago para vocês inicialmente aqui um gráfico, né, que ele traz um termo também novo aí, que é bioeconomia, né? Então a gente está falando sobre economia verde. A economia verde ela envolve, então, como os apresentadores destacaram, né, vários negócios na área ambiental, só que esses negócios na área ambiental eles envolvem também negócios também além da reciclagem. Então, por exemplo, energia solar, energia eólica, né? A gente poderia colocar também as energias limpas dentro também da economia verde, né? Negócios que estão se desenvolvendo no contexto de uma economia verde, né? São negócios que exploram impactos positivos no meio ambiente, né? Então, essa questão da economia verde é o nosso tema, mas o tema da economia verde está associado também à questão da economia circular, e a economia circular ela está muito associada realmente à questão da reciclagem, né, de materiais. Só que um outro tema interessante também complementar é o que a gente chama de bioeconomia. E aí, esses dois ciclos aí da bioeconomia e da economia circular, eles têm alguns momentos aqui de interface, né? E você veja aqui no caso das embalagens, né? Se de repente os grandes empresas, como por exemplo McDonald's, eles pudessem optar, ao invés de usar embalagens plásticas ou embalagens de materiais mistos, como normalmente eles utilizam de plástico e papelão, né, e papel, né, que muitas vezes tem uma reciclagem muito difícil, se de repente eles pudessem substituir por materiais à base de lixo de comida, de fibras, ou um bioplástico compostável, né? Então, assim, isso é interessante na discussão também da engenharia da produção, e na questão do ecodesign, a gente pensar como é que a gente pode estar substituindo alguns materiais que venham a ser usados na indústria, né? Porque, inclusive, dependendo do mercado que esses produtos eles são comercializados, esse tipo de embalagem, esse tipo de enfoque, ele vai ter um apelo maior para o consumidor. Então, se você tiver, por exemplo, duas cafeterias, uma do lado da outra, e uma cafeteria ela usa artigos plásticos, embalagens plásticas, e a cafeteria ou a lanchonete vizinha ela usar, de repente, materiais que são biodegradáveis, use fibras, né, use materiais reciclados na sua composição, então aquele consumidor mais consciente ele vai optar em consumir na empresa que usa materiais no contexto de uma bioeconomia. Então aqui ele coloca também outros aspectos relacionados aqui da bioeconomia, como por exemplo restauração do solo, né, e o uso também de plantas e outras fontes de biomassa. Enquanto que na economia circular ela vai trabalhar também, vai contemplar também o uso de materiais de características que usam muitos químicos também, né, na sua composição, né, que é muito importante a questão da economia circular, mas chamando a atenção também da gente pensar no contexto também da bioeconomia, tá?
Então, vou trazer um exemplo aqui de uma organização, de duas organizações, chamada Greentown Labs e a LACI, que são duas espécies de incubadoras que estimulam a criação de negócios verdes, né, negócios de tecnologia limpa. Primeiro, a Greentown Labs, que funciona aqui na cidade de Boston, né? Na verdade, na cidade de Somerville, perto, na área metropolitana de Boston. Então, essa Greentown Labs, ela é uma empresa que trabalha com uma incubadora de aceleração de startups nessa área de tecnologia limpa. Aqui está uma foto lá dessa incubadora aí, muitos espaços compartilhados que eles possuem. E aí eles também abriram, no ano passado, um novo escritório na cidade de Houston, no Texas, né? Há mais ou menos um ano atrás, né? Já expandindo esse modelo de negócio deles aí. Então, eles trabalham realmente com estímulo dessas empresas, dessas startups na área de economia limpa, né? E também programas de aceleração, né, de estímulo, né, para que as empresas elas possam, de repente, elas serem apoiadas aí pela Greentown Labs, tá? E aí tem um formulário que os empreendedores eles preenchem para estar fazendo parte aí ver se podem estar fazendo parte dessa organização. Aqui é um pouco do diretório de algumas empresas que estão presentes lá na Greentown Labs. Aqui a companhia americana de tecnologia de bateria, uma outra chamada Arrow Electronics, uma outra aqui, Action Optics, a BASF, um escritório da BASF, Beacon Climate e a Blackburn Energy, né? Algumas empresas que estão incubadas, né? Que têm escritórios ou estão indo, trabalham na Greentown Labs, muitas vezes são empresas já estabelecidas, mas que muitas vezes estão criando um escritório especial para pensar novas tecnologias e inovações, né? Então, como é o caso da BASF, né, com uma empresa de mais de 100 anos, uma empresa alemã, e que, de repente, foi para dentro desse ambiente aí para pensar em inovações e novas tecnologias, novos produtos na área da economia verde que a empresa pode estar explorando aí, né? E aqui é uma outra incubadora que já a Greentown Labs fica aí na costa leste, né, lá em Boston, e a LACI fica na costa oeste, lá em Los Angeles, né? E a LACI, então, ela tem aqui, ó, construir uma economia verde inclusiva para as pessoas de Los Angeles. E então ela tem todo um ambiente aí interessante para aqui, por exemplo, muitos dos trabalhadores dessas empresas incubadas, eles vão de bicicleta, né, trabalhar, e tem também vestuário, chuveiro, né, para essas pessoas que vão de bicicleta para tomarem banho, né? E aí eles têm uma variedade muito grande de empresas que funcionam lá com eles lá, né? Aqui são alguns serviços, eles têm vários serviços também que são oferecidos para as empresas que funcionam lá na LACI, né? E também um programa de apoio a startups nessa área da economia verde. Aqui, por exemplo, uma das empresas que está incubadas lá se chama Connected Homes, que é uma empresa que pré-fabrica, né, casas em containers, né? Então, o processo de construção das casas se torna muito mais rápido, porque essas casas elas são fabricadas numa espécie de uma indústria, né, num galpão, e aí no processo de montagem, né, de instalação desses containers aí, é muito mais rápido o processo de construção dessas habitações aí. Então, uma empresa um exemplo, né, de uma das empresas que funciona lá que tem esse apoio da LACI, né? E para encerrar também aqui a nossa apresentação hoje, eu trouxe alguns cases atualizados sobre a economia verde e também sobre a economia circular, mostrando o que está acontecendo no mundo. Isso foram alguns dados de hoje, 13 de junho de 2022, né, para que fique aí registrado. E
aqui, por exemplo, a Câmara da Espanha de Comércio, então eles, uma chamada aberta aqui para projetos na área da economia verde. Então, vão existir muitos editais nessa área da economia verde no mundo todo, tá? Estimulando, dando apoio a empresas que tenham soluções nessa área da economia verde. Aqui também, por exemplo, na Espanha também uma convocatória aqui do governo de Sevilha, né, em Andaluzia, né? Então, subvenção para emprego na transição produtiva, né? Ou da economia digital. Então, aqui, aplicações até o dia 12 de julho. Aqui também a Organização Internacional do Trabalho, o escritório da Argentina, fazendo uma publicação sobre assim, a importância da mudança dos empregos, pessoal, da economia industrial para uma economia verde, né? E aí isso envolveria otimizar a utilização de recursos naturais, estimular o tratamento e reutilização de resíduos, incluir mais e melhor em um novo cenário de trabalho, né? Então, aqui um caso na Argentina. Aqui também um outro case na Argentina, aqui de Madeira Plástica Mendoza, né? Então, esse aqui, Madeira Plástica Mendoza, é uma empresa, né, lá da cidade de Mendoza, na Argentina. E aí eles transformaram 5.000 quilos de resíduo plástico em uma praça, né? E aí eles utilizaram 10.000 garrafas. Essas garrafas, então, elas foram derretidas e transformadas em madeira plástica, né? Então, assim, existem algumas empresas que estão explorando isso também aqui no Brasil. Então, no caso, isso aqui que a gente está vendo parece uma madeira, na verdade é uma madeira plástica, tá? Que ela é preparada a partir dos resíduos de garrafa, mais garrafas PET, né? Mas poderiam ser outros tipos de plásticos também que poderiam estar sendo transformados, né? Reaproveitados. Aqui um outro evento na Argentina, então a gente vê que tem várias coisas acontecendo na Argentina nessa área da economia verde e economia circular. Aqui no caso, por exemplo, eles estão esperando 17.000 pessoas se inscreveram para participar do segundo Encontro Mundial da Economia Circular. Então, você veja que não é uma coisa pequena, esse evento aí está acontecendo aí em Córdoba. Então, assim, muitos países eles estão atentos para as oportunidades de negócio relacionadas à economia circular e economia verde, né? E aí realmente pode existir muitos empregos a nível operacional, a nível gerencial também. E outros exemplos também aqui, aqui é uma loja, por exemplo, na Pensilvânia, tá? Que eles vendem, as empresas que vendem também materiais de reutilização, que vendem objetos usados, brechós, oficinas, empresas que fazem recuperação de produtos, né? Elas também estão inseridas nesse ambiente de economia circular, de economia verde, tá? Então, aqui uma empresa, ela vendendo uma variedade de vários materiais aí, muitos materiais antigos, né? Que estão sendo reciclados aí. Aqui uma outra postagem da mesma empresa, né? Então, à medida que esses produtos antigos, né? Eles deixam de ir para o lixo e alguma pessoa encontra uma utilidade, né? Acha interessante para estar sendo reutilizando, às vezes utiliza alguns desses objetos aí como item de decoração. Então, isso é interessante, porque esses produtos eles deixam de ir para o lixo, tá? E passam a ter uma nova vida. E assim, o tema então da economia verde, economia circular, eles têm uma abordagem bastante ampla e envolve também muita pesquisa, né? Pode envolver muitas pesquisas desenvolvidas nas universidades, nos centros de pesquisa. E aqui, por exemplo, uma pesquisa que é realizada, eles chamam as microalgas do ouro verde, né? Então, eles chamam a atenção para 2/3 do globo é coberto por água, e esses pequenos organismos têm um papel importantíssimo na transição para uma economia circular, né?
Então, ele destaca aqui que isso pode agregar valor na cadeia de alimentos, ser importante para a mudança climática, para cuidado ambiental, para mudança de paisagens, para renovação geracional, para áreas rurais, como alimento e saúde, para conhecimento e inovação, para emprego justo e competitividade. Então, assim, você veja que quando a gente fala da economia verde, economia circular, isso envolve muitos temas diferentes uns dos outros, né? E aqui é um estudo sobre Londres, né, que fala que a economia circular pode, pode liberar, né, ou pode gerar 250 mil empregos em Londres até 2030, né? Então, você veja como isso pode ser importante para uma cidade, né, como Londres, muitas cidades que às vezes sofrem por falta de emprego, né? Se fosse de repente você gera 250 mil empregos, né? Então é bem interessante aqui. E aí eu vou compartilhar essa apresentação. E aí ele destaca que existe uma grande quantidade de empregos que podem ser gerados, por exemplo, em áreas como compartilhamento de vários itens, brechós, iniciativas que envolvam reuso, reparo e reciclagem, né? Certo? E aqui, por exemplo, aqui um exemplo de lojas de brechós, aqui em Brighton, né? Que, por exemplo, vendendo uma roupa de 1982, né? Uma roupa já meio velhinha aí de praticamente 40 anos, né? E aí sendo comercializada. E aqui chama atenção por conta de duas razões. A primeira é a questão da qualidade, né, de alguns materiais, e quando esse material ele tem uma boa qualidade, então ele pode ser usado durante muito tempo, né? E, além disso, a questão do potencial, né, que isso tem de gerar negócio, né? E aí ele chama atenção aqui um termozinho aqui, slow fashion, né? A gente tem fast fashion, né? Mas o que ele chama de slow fashion, né? Essa questão de algumas pessoas terem interesse de usar roupas usadas, né? E que não terem preocupação ou preconceito com isso, né? Certo? E então a partir daí a gente vê que tem uma variedade muito grande de negócios, né, possíveis no contexto dessa economia verde, tá, pessoal? Se vocês quiserem comentar alguma coisa aí, complementar, e muitas vezes uma coisa interessante é que alguns desses negócios na economia verde, talvez eles não precisem de um investimento tão alto, tá? Isso talvez se você imaginar algum brechó, né, um sebo, né, como a gente tem aqui, às vezes são empreendimentos que não têm às vezes a necessidade de um investimento muito alto para você iniciar, né? E isso é interessante a gente ver alguns países como isso, esses sebos eles funcionam e eles assim geram boas oportunidades também de você comprar alguma coisa mais barata também, né? Às vezes um livro que você não encontra mais no mercado, e às vezes aquele livro está disponível nesses sebos aí, né? Entre tantas outras possibilidades que pode existir aí no contexto da economia verde e da economia circular, tá? Algum comentário? Uma Eu pergunta? tenho. Opa. Oi, pode falar. Eu queria só comentar que as empresas geralmente elas não fazem um esforcinho para se tornar verdes, sendo que uma placa solar, alguma iniciativa assim para reutilização de insumos que são gastos, água, energia, calor, serviria, esse investimento retornaria para a empresa e faria ela provavelmente gastar menos e ter mais capital para fazer um investimento, para uma expansão, para algo retornar à empresa. Ela pode ter economia, né? Ela pode muitas vezes comercializar esses produtos, né?
comercializar os próprios resíduos que ela gera também, né? Então, existem várias possibilidades interessantes aí que ela pode estar trabalhando, né? E outra coisa, Silvino, a partir do que você está colocando aí, muitas empresas elas têm um gerente de sustentabilidade, né? Então, o gerente de sustentabilidade ele vai identificando essas oportunidades de receita que a empresa pode estar tendo, às vezes com algum produto alternativo, né? Às vezes com a venda de resíduos, né? Ele pode estar observando, ou de repente, se existe a oportunidade, como a gente falou aí da bioeconomia aí, de repente pegar algum material, uma matéria-prima orgânica, né? Ao invés de usar, de repente, ele vai trabalhar com a questão uma embalagem que ela é compostável, ao invés de trabalhar com embalagem plástica. Então, existem várias possibilidades aí que esse engenheiro de sustentabilidade aí, esse gerente de sustentabilidade, ele pode estar trabalhando aí, né? Trazendo esses elementos, essa visão diferente, né? Para o processo produtivo, né? Então, vou encerrar a gravação aqui.